pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos, professor de Geografia do Brasil aqui do cursinho, e vamos dar continuidade às nossas aulas, né? Hoje nós vamos falar sobre a unidade número 16, que se trata sobre a estrutura da população brasileira. Então vamos falar um pouco sobre as principais características da população brasileira e também vamos, mostrar para vocês alguns termos que são muito importantes e que possa aparecer também na sua prova do vestibular da UEL, né? Para quem for fazer o vestibular da UEL ou alguma outro vestibular também. Bom, pessoal, deixa eu baixar meu webcam aqui. Bom, o que nós vimos na nossa aula passada, né? Então, a gente viu algumas teorias também sobre a população, né? Então, a gente vimos sobre a teoria malthusiana, neomalthusiana ou conhecida como alarmista também, vimos a reformista ou a marxista e também a ecomalthusiana, né? Essa ecomalthusiana, pessoal, são termos novos que apareceu nos últimos anos em livros didáticos e também nos vestibulares, e nós já estamos trazendo para vocês. Na apostila nós não temos ainda, né? Nós vamos atualizar, ano que vem nós já vamos inserir também. Por enquanto, eu preciso que vocês saibam, principalmente da nossa aula passada, sobre esses 4 teorias populacionais. O que é a teoria malthusiana? Ela ocorreu no fim do século XVIII, né? Então, a ideia principal é o crescimento populacional elevado gera fome. Ou seja, quanto mais população eu tiver, mais fome nós vamos ter no mundo. Essa é uma proposta de política antinatalista e sujeição moral também. A teoria neomalthusiana ou alarmista foi criado em meados do século XX, porque ele fala o quê? Quais são as suas principais ideias? É o crescimento populacional elevado gera pobreza. Ou seja, se eu tenho um crescimento populacional muito elevado durante várias décadas, eu vou ter um aumento da pobreza. Então, a população é o que gera a pobreza, né? A proposta, planejamento familiar, métodos contraceptivos, né? Camisinha e alguns outros métodos para a gente estar o quê? Limitando este crescimento populacional. Já a proposta reformista ou a marxista, né? Pode aparecer um desses dois termos na sua prova, mas é a mesma coisa. A ideia principal dela é a pobreza gera crescimento populacional acelerado, ou seja, quanto mais pobreza nós tivermos em um determinado local, num país, numa cidade ou num bairro, nós vamos ter uma população crescente, no seu sentido acelerado, né? A proposta é redistribuição de renda para o quê? Para o combate à pobreza, ou seja, ela determina, que nós temos que distribuir a renda igualitariamente para todos, para a gente ter um combate à pobreza. Já como eu disse anteriormente, a ecomalthusiana, ela ocorreu no fim do século XX, ela é recente, nos anos 2000. A ideia principal dela é o crescimento populacional acelerado destrói os recursos naturais. Ou seja, para a gente construir um bairro, para a gente construir uma cidade, para a gente desenvolver qualquer localidade, nós temos o quê? Que destruir, eliminar os recursos naturais. Quando falamos de recursos naturais, não estamos falando somente da vegetação, ou seja, das árvores, né? Mas também dos rios, estamos poluindo o solo, estamos poluindo as nascentes, estamos poluindo também as águas subterrâneas e também a atmosfera. Então, ela fala sobre o quê? Que destruindo os recursos naturais a partir do crescimento populacional acelerado. Quais são a sua proposta? O desenvolvimento sustentável. Foi a partir deste momento da teoria ecomalthusiana que surgiram várias propostas do desenvolvimento sustentável e também está presente em vários acordos, climáticos também. Aqui eu coloquei para vocês, pessoal, mais 3
significações, né, 3 termos que vocês têm que saber para quando vocês forem fazer o vestibular, porque às vezes ele acaba cobrando, né, o significado do que é um país populoso, o que é um país povoado, o que é um crescimento vegetativo. Bom, um país populoso, ou também pode aparecer na sua prova, a população absoluta. É 2 termos, mas significa a mesma coisa. É a quantidade total de habitantes em um determinado local. Ou seja, por exemplo, Cambé, quantos habitantes que nós temos? Nós temos 110 mil habitantes. Então, é a quantidade total de habitantes em um determinado lugar. Pode ser uma cidade, um bairro, um país, um continente e assim sucessivamente, tá? Povoado ou população relativa. O termo refere-se à relação entre a população absoluta do local e a área que ela está ocupada. Ou seja, vou pegar o total da nossa população e vou dividir pela área dela ocupada. Essa área pode ser também um bairro, uma cidade, um país, um continente. Aí nós vamos ter um valor que vai ser a população relativa ou a população do povoado de um determinado local. E o crescimento vegetativo é a diferença entre números de nascimentos e o número de mortes de uma população. Então, nós temos essas divisões também. E ela é calculada pela subtração entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade de uma determinada localidade. Então, esses são os principais pontos da nossa aula número 15. Agora, nós vamos entrar na nossa aula número 16, que tem como objetivo, nós vamos fazer uma introdução sobre a estrutura da população brasileira, evolução da população brasileira, estrutura etária e uma estrutura econômica. Então, no final da nossa aula, eu vou deixar exercícios para vocês estarem fazendo na sala do Class e nós vamos fazer exercícios resolvidos juntos também, tá bom? Lembre-se de vocês estarem lendo a unidade 16 da apostila de vocês, que já está disponível, tá bom? Apostila número 3 já, é a última apostila antes do vestibular da UEL, que é dia 6 de março. Bom, da introdução. Da introdução, eu já falei um pouquinho da nossa aula passada, o que é população, como se caracteriza e os principais termos. Vocês vão perceber que nesta aula é mais uma revisão dos conceitos e nós vamos se aprofundar em gráficos, em tabelas também e nas pirâmides etárias também. Tá bom? Então, aqui, o que eu trouxe para vocês sobre a estrutura da população brasileira? Eu trouxe o que é uma pirâmide etária. Então, tem o termo ali para vocês, né, que são referentes a gráficos de estrutura populacional de determinado lugar, dividida pela faixa etária e sexo. Então, quando nós analisamos uma pirâmide etária, nós não estamos somente analisando se ela tem uma base mais larga, uma base mais estreita, nós não estamos somente analisando isso. Nós estamos também analisando, né, a faixa etária, ou seja, quanto que tem de 0 a 4 anos, de 15 a 19 e até o mais de 90. Nós também temos os anos que foram feita a pesquisa, a última pesquisa, e qual é também a probabilidade de nós termos uma pirâmide etária em, por exemplo, 2060, ou seja, estão as projeções futuras. Tem alguns exercícios que ele vai só trazer os anos anteriores até o ano que foi feita a pesquisa, algumas pirâmides etárias vão trazer alguns anos anteriores e suas projeções. Além da gente estar sabendo, né, a faixa de anos, né, tanto masculino quanto feminino, nós também podemos saber se este país também ele é um país desenvolvido, subdesenvolvido, se é um país jovem, se é um país adulto ou se é um país idoso já também. Só da gente analisar a estrutura da nossa pirâmide etária. Por isso que eu já falei em algumas aulas anteriores que é muito importante a gente estar analisando como que nós vemos os gráficos e o que o exercício ele vai pedir. Não vamos chegar já no exercício e ignorar as pirâmides etárias e já tentar responder, porque as chances de vocês acertarem são muito pequenas, né?
Então, os gráficos são formados de barras, né, superpostas e possuem o topo, ou seja, o seu corpo e sua base. Então, nós temos o topo, temos o corpo e temos o quê? A sua base. As barras inferiores correspondem à população mais jovem, que são esta parte aqui, que são as populações jovens, né, até os 15 anos. Depois nós temos as barras superiores, que correspondem à população adulta, né, ou à população jovem, ó, a população adulta. E depois nós temos a população mais idosa também. Então, isso que eu trouxe para vocês é um resumo do que nós podemos saber também sobre uma pirâmide etária. Lembrando, como eu falei na aula passada, durante a análise das pirâmides etárias, você pode saber também se esse país já houve alguma pandemia ou se ele já entrou em alguma guerra durante alguns anos também. Aí aqui que nós vamos ver agora, olha só, trouxe para vocês um gráfico sobre a evolução da população brasileira, desde 1872 até 2010. Por que que eu não trouxe até 2020? Porque de 2010 até os dias atuais não houve outro censo. Nós temos expectativas de quantidades de população numa determinada local, mas não são dados oficiais ainda. Vai começar agora o censo e ele vai demorar mais 1, 2 anos para a gente saber qual que é a população do Brasil até, por exemplo, 2022, 2023. Então, percebe-se que nós tivemos um crescimento muito acelerado a partir de 1950. Até então, o Brasil tinha, assim, um crescimento populacional, mas não muito elevado. Vocês podem ver que nós começamos a partir de 1950, de 51 milhões de pessoas, passamos para 70 milhões, 93 milhões, 119 milhões, 146 milhões, 169 milhões e 2010, o último censo oficial, 190 milhões de pessoas. Por que que a partir de 1950 nós tivemos o aceleramento da população brasileira? Lembre-se, nós tivemos o êxodo rural, começando principalmente a partir da década de 1940, 1950, mas depois houve um aceleramento, né? Foi muito rápido este processo também das pessoas saírem do campo e virem às cidades. E com isso houve o quê? Um aumento muito rápido da população brasileira também, né? As populações começaram a se multiplicar, né, rapidamente durante as próximas décadas, tá bom? Aí aqui que eu trouxe para vocês, no outro gráfico que pode sim aparecer no vestibular também de vocês, né? Que são as projeções da população brasileira de 2010 a 2100, pessoal. Então aqui nós temos aqui a população de 2010, que foi o quê? O último censo oficial do IBGE, e depois nós temos as projeções, olha só. IBGE referente a 2013, IBGE referente a 2018, ONU referente a 2017. Então, nós temos o quê? Uma expectativa, lembre-se que eu falei agora há pouco. 2010, nós tínhamos o quê? Aproximadamente 190, 193 milhões de brasileiros, né? Houve um aumento significativo, olha só, 2020 aqui, a projeção é de aproximadamente 220 milhões e nós vamos crescermos até 2050. Após 2050, existe uma expectativa o quê? De uma diminuição, que até 2100 nós deveremos ter o quê? Na faixa de 190 milhões de pessoas. Ou seja, em 2010 nós tínhamos 190 milhões e 2100 nós vamos ter a mesma projeção. Ou seja, nós vamos ter um decréscimo populacional a partir do quê? Dos próximos anos, principalmente a partir de 2045, 2050, né? Nós vamos ter uma estagnação, as projeções a partir de 2040 até, né, 2050, e depois nós vamos ter uma queda. Por que que nós vamos ter uma queda? Lembre-se que cada vez mais as mulheres estão tendo menos filhos, né?
Algumas décadas atrás, nós tínhamos em média 7, 8 filhos, as mulheres, depois foram caindo para 4, 3, 2 e hoje nós temos em média 1,9, né? No Brasil, de filhos por mulher, quase 2 filhos, né? Em algumas regiões nós temos já 1,5, né? Regiões mais desenvolvidas. E como nós vimos no mapa anterior, algumas regiões do norte e nordeste têm na faixa de 2,5, quase 3 filhos, né? Mas a média brasileira em 2020 era de 1,9 filhos. Então é por isso, cada vez nós vamos ter menos filhos, né? As mulheres vão ter cada vez menos filhos e com isso a população ela vai o quê? Diminuindo. É o que já acontece, por exemplo, no Japão e alguns outros países europeus também. Existe um decréscimo. Por isso que, por exemplo, o Japão, o Canadá, eles aceitam bastante pessoas que vão lá para o quê? Para trabalhar e estudar. Eles têm programas para essas pessoas acabarem ficando lá, para eles morarem e acabar trabalhando. Porque existe um decréscimo populacional nesses países. E os países, eles precisam da população economicamente ativa para a sua economia não ter retração. Então, por isso que é muito importante nós termos uma base, né, de crescimento populacional para nós termos uma economia também saudável. Aqui eu trouxe para vocês a evolução, né, da população brasileira nos últimos anos. Desde 1950 é o primeiro, o segundo 1985 e esta, né, é a projeção de 2020, tá vendo? Agora eu trouxe uma projeção. Por que é uma projeção? Porque não houve o censo também. O último censo foi em 2010. É claramente que nós conseguimos ver, a partir dessas 3 pirâmides etárias, né, a evolução da população brasileira. Olha só, em 1950, nós éramos um país o quê? Jovem, né? Nós éramos um país. Olha quantas crianças que nasciam. E nós éramos um país extremamente pobre naquela época também. Olha, em 1985, né? Continua-se nascendo bastante crianças, porém a população adulta ela já aumentou também, aumentou bastante em relação a 1950. É a mesma coisa quando nós vemos a população idosa. Olha só 1950 e olha 1985. Olha esses dois topos. Olha aqui onde que está esses dois topos. Aqui na pirâmide de 1985, nós já temos uma próxima faixa que nós não tínhamos em 1950. Ou seja, aumentou-se a qualidade de vida, melhorou-se a saúde, educação e também a segurança e a população começou a viver mais. A expectativa de vida começou a melhorar sobre o Brasil. E olha a diferença de 1985 para 2020. Começou-se a nascer menos crianças no Brasil a partir de 2020. A população do Brasil ela é considerada uma população adulta, totalmente diferente de 1950, que nós éramos um país jovem. 1985, nós estávamos em transição demográfica. Lembre-se das aulas passadas. E olha como a população brasileira já é considerada muita também idosa. Aumentou-se muito a expectativa de vida em 2020 e nós estamos cada vez vivendo mais aqui no Brasil. Por quê? De 1985 a 2020 também se melhorou muito a educação, a saúde e também a segurança pública. Ou seja, nosso IDH também melhorou muito nos últimos anos, quando se compara-se a algumas décadas atrás. Então, é nítido quando a gente vê e compara toda a nossa pirâmide populacional, ou seja,
a distribuição por sexo e idade, né? Então, a gente vê aqui que nós já estamos caminhando o Brasil para ser o quê? Uma nação já também entre a população adulta e população o quê? Idosa. E isso, alguns estudos, algumas indicações já dizem que nos próximos 20, 30 anos, a população do Brasil já vai ser considerada uma população idosa. É que quando nós vamos chegar praticamente em 2040, 2050, como eu falei anteriormente, que nós vamos começar a ter aqui o decréscimo populacional. Nós vamos começar a diminuir a quantidade de população aqui no Brasil. E isso já pode ser visto a partir da nossa pirâmide etária de 2020. Olha só, já começou a nascer menos crianças aqui no Brasil. Tá bom, pessoal? Aí aqui nós temos a distribuição da população por sexo, né? Aqui no Brasil, aqui, ó, tá vendo? Lá quando vocês entram no sistema de todo o IBGE, vocês vão ver que nós conseguimos, os últimos dados que nós temos é de 2010. Foi o que eu trouxe para vocês também. E aqui é muito legal que a gente já vê a população jovem, né? Que até os 9 anos, olha só. Nós temos aqui, depois nós temos a população adulta, que vai até os seus 60 anos, 65 anos. Depois nós temos o quê? A população o quê? Idosa. Aí aqui nós temos os sexos, né? O masculino em verde e o amarelinho, as mulheres, e a quantidade de pessoas que nós temos, né? Olha só, em mais de 100 anos, os homens são 7.247 em todo o território nacional, enquanto as mulheres são 16.989, ou seja, as mulheres vivem mais do que os homens, né? Então, uma qualidade de vida maior do que os homens. Mas olha só que engraçado, nasce mais homens do que mulheres aqui no Brasil. E mesmo assim, as mulheres vivem mais do que os homens. Então, são essas comparações que vocês têm que olhar na nossa pirâmide etária, nossa estrutura etária, que pode ser cobrado no vestibular, tá? Aí vocês veem, olha só, 3,7% da população do seu total são meninos, né? Que nasceram de 0 a 4 anos, e as meninas são 6.779.172 mulheres, né, crianças, né, que nasceram. Né? Então, aqui nós temos a divisão tanto por idade, nós temos o que? A quantidade total de homens e de mulheres, temos as porcentagens. Podemos dizer que o Brasil está numa transição demográfica para os próximos 20 e 30 anos, já ser considerado um país adulto para idoso. Nós estamos vendo que a pirâmide, olha só, ela está nesse caminho, ó. Então, essa base daqui a uns anos vai ficar aqui, e essa base vai ficar aqui, e essas daqui vai ficar aqui. Isso, pessoal, também tem muito a ver com os programas sociais do governo. Por quê? Se a população está ficando cada vez mais idosas aqui no Brasil, o governo vai precisar distribuir melhor os dinheiros, os seus recursos para o INSS. Por quê? Mais pessoas cada ano vão se aposentar e vai receber a sua aposentadoria. E com isso nós precisamos de mais recursos. O governo vai precisar tirar recursos de uma área e transferir para outra. Por quê? A população está ficando cada vez mais idosa. Temos um outro problema. Nós vamos ter uma diminuição da população economicamente ativa também aqui no Brasil. Então, nós vamos ter que atrair as pessoas de outros países para vir morar e estudar aqui no país, para eles poderem estar trabalhando. Por quê? Nós vamos diminuir a nossa população economicamente ativa, aquela população que está disponível para trabalhar,
para o que enriquecer o país e para o que gerar mais impostos também, para a gente estar podendo pagar também os benefícios, né, das populações idosas, como a aposentadoria do INSS. Então, vocês podem ver que isso, pessoal, tem uma conjuntura muito grande. E se não fazer um planejamento ideal agora, nós podemos ter grandes consequências no nosso futuro próximo. Isso, eu estou falando no futuro, há 20, 30 anos. São coisas que não estão muito distantes e que nós já temos que começar a pensar como resolver isso, né? Aqui também eu trouxe para vocês pirâmides etárias absolutas de homens e de mulheres. Nós temos que as faixas etárias, aqui é por milhões de pessoas e aqui são as projeções também. Olha só, uma outra projeção de 2013, 2040 e 2060, né? Então, vocês podem ver que já em 2013 nós tínhamos uma faixa de menos de 2 filhos, né, para cada mulher, em média, nascidos em 2013. Olha só como vai diminuindo a passar dos anos. 2060 tem uma expectativa de menos de 1 filho, né? Por casal, daí no caso, né? Por cada mulher, né? Então, pessoas com mais de 65 anos terão as mais de 1/4 dos habitantes brasileiros em 2060, segundo as projeções do IBGE. Então, são essas projeções que eu estou mostrando para vocês ao longo das nossas aulas, são projeções oficiais do IBGE, né? O percentual desse grupo representa 7,4% do total de pessoas que vivem no país em 2013. Olha só como nós vamos aumentar a nossa população idosa, pessoal, nos próximos anos. Olha só como ele vai aumentando. Olha em 2060 como vai aumentando. E olha como as mulheres, que é esse rosinha, elas vivem muito mais do que os homens. Por que as mulheres vivem muito mais do que os homens? Primeiro, elas cuidam mais da saúde, elas vão mais ao médico, elas fazem mais atividade física. E segunda causa, principal, em jovens, principalmente, a partir dos seus 16 a 17 anos, eles morrem mais por quê? Pela a violência. Então, pessoal, vocês podem ver que a partir dos nossos 20 anos, aqui, ó, 19, 20 anos, vocês podem ver que existe um aumento significativo das mulheres em comparações aos homens. Por quê? Pela a violência urbana, principalmente. Tá bom? Então, todos os dados estatísticos, né, eles mostram que na violência morrem mais homens do que mulheres, apesar que nos últimos anos isso tem tido uma redução, mas ainda é mais homens que morrem por violências, né, urbanas do que as mulheres. E também porque os homens eles vão menos aos médicos, né, eles cuidam menos da saúde. Isso também já existe várias pesquisas indicando, não somente aqui no Brasil, nos outros países também, tá bom? E as mulheres elas se cuidam mais, então elas acabam vivendo mais do que 90, mais do que 100 anos, tá bom? Aí aqui eu trouxe para vocês um outro modelo também que pode aparecer para vocês. Expectativa de vida no Brasil chega a 76,8 anos, média de 2 meses maior do que em 2019, mas não elevou em conta os efeitos da pandemia. Então esses dados são, pessoal, antes da pandemia, tá? Então esses dados foram mostrados, né? Foram divulgados em fevereiro de 2020, né? Então, aqui nós podemos ver a elevação. Olha só, como mostrei para vocês anteriormente. Em 1940, em média, o brasileiro ele vivia 45,5 anos. E olha como foi aumentando. Até 2020, em média, foi 76,8 anos. Então, vocês podem ver que aumentou muito. Por que ele aumentou muito a expectativa de vida? Porque melhorou a educação, a saúde, a segurança, as estruturas das cidades, mais vacinas elas foram disponibilizadas, houve uma melhoria na medicação também,
Então, pessoal, houve um grande avanço, né? Olha como houve um avanço aqui, ó, de 2000 para 2010 e para 2018, né? Agora deu uma estabilizada nos últimos 2 anos, 2019 e 2020, né? Mas houve uma melhoria significativa, né, nos últimos anos. Lembrando que a expectativa de vida, pessoal, ela é também conhecida como esperança de vida. Então, pode aparecer este outro nome, esse outro termo na sua prova. Que ele é o quê? Ele é um dado estatístico, né? Nós estamos vendo, isso aqui é o quê? É uma estatística do quê? De 1940. Então, ele é um dado estatístico, né? Que ele calcula a quantidade de anos, né, que espera que um grupo etário viva. Ou seja, qual que é o grupo? Aqui é o grupo do quê? Da população absoluta brasileira. Eu poderia estar dividindo também entre homens e mulheres. Mas aqui ele colocou em termos gerais, tá bom? Mas como que eles fazem esses cálculos? Eles fazem umas comparações entre o Índice de Desenvolvimento Humano, que é o IDH, dividido também pela taxa de mortalidade. Então, eles pegam o IDH e a taxa de mortalidade e eles fazem o quê? Essas comparações e fazem os dados estatísticos, que é a expectativa de vida aqui no Brasil, que em 2020 chegou a 76,8 anos. Para 2021 ainda não saiu, tá bom? Por isso que eu não trouxe para vocês ainda. Mas deve dar uma diminuída, tá bom? Existe uma expectativa que diminui alguns meses pela Covid-19, tá? E aqui é a expectativa de vida ao nascer. Lá no gráfico que eu mostrei para vocês anteriormente, ele era que uma expectativa de vida do Brasil, como total, ó, 76,6 anos, né? Mas agora, aqui, ele traz por estado. Por exemplo, aqui no Paraná, a expectativa é um pouco maior do que de todo o território brasileiro, de 77,9. Em alguns outros estados, ela é maior. Ó, São Paulo, 78,9. Rio Grande do Sul, 78,5. Aqui nós temos Espírito Santo, 79,1. Quase, né, pessoal? 80 anos é a média. E existe alguns outros estados que são o quê? Menores a expectativa de vida. 71,4 no Maranhão, Piauí 71,6 e assim sucessivamente, né? Então, por isso que é uma média 76, porque tem alguns estados que estão maiores, de outros menores, eles calculam a média, né? O IBGE, esses dados, eles são oficiais, tá bom? De 2019, antes da pandemia. É muito importante vocês estarem sabendo, porque eles podem estar pedindo por que, por exemplo, no Maranhão e no Piauí, pessoal, nós temos uma expectativa de vida menor do que, por exemplo, São Paulo, Rio Grande do Sul, Espírito Santo. Aí nós temos que entrar naqueles dados. Por quê? O Maranhão, Piauí, eles não têm uma educação muito desenvolvida, eles têm altos índices de violência, eles também não têm grandes redes também de saúde, né, de hospitais também, e as infraestruturas, né, nas estradas, nas cidades, na rede de esgoto, saneamento básico em geral, né, no caso, neles eles são o quê? Mais baixos, são inferiores do que quando a gente compara ao estado, né, de São Paulo, que é o estado mais rico da nação brasileira, o Espírito Santo, Rio Grande do Sul, né? Os outros dados, eles são melhores, o que faz a gente ter essas diferenças que são calculadas a partir do IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, e a taxa também de mortalidade, tá? E aqui nós temos também a expectativa de vida. Olha só, aqui eu trouxe para vocês de outra maneira, esperança de vida ou expectativa de vida. Lembre-se, pode aparecer esses dois termos. Aqui nós temos, né, no caso, os estados, né, com cada um deles, né, no caso. Por regiões, olha só, região norte, expectativa de vida é de 72,7 anos, nordeste 73, sudeste 78, sul 78,4, centro-oeste 75,6. Eles calculam essa média que vai dar aproximadamente 76,6 anos no Brasil, né? E aqui eu trouxe outros dados também para vocês, a esperança de vida ao nascer, em anos, em ambos os sexos.
Olha só como foi evoluindo também. Como eu já falei, em 1940 nós vivíamos em média 45 anos, já em 2018, 76,3 anos. A probabilidade de óbito em até 1 ano de vida, né, por 1.000 nascidos. Olha só como foi, né, evoluindo, né, graças ao incremento, né, pessoal, de grandes vacinas, né, que hoje a gente o bebê, quando ele nasce, ele já toma as primeiras vacinas também, existe todo um cuidado também. Olha só, em 1940, então, a cada 1.000 nascidos em 1940 aqui no Brasil, 146,6 crianças morriam. Aqui no Brasil é muito. Isso é a média geral. Lógico, existem estados que morriam mais, estados que morriam menos. E olha como nós somos o quê? Diminuindo até o ano de 2000 e depois de 2010 até 2018 houve o quê? Uma diminuição mais lenta. Em 2018 foram 12,4. Então, a cada 1.000 nascidos em 2018, 12,4 crianças morrem antes de completar 1 ano de idade. Ainda um dado alto quando a gente compara-se com alguns países desenvolvidos, que é na faixa de 5, 6 crianças, né? E aqui eu trouxe para vocês agora a estrutura econômica, né, que tem lá na apostila de vocês também, a evolução da distribuição da população economicamente ativa, né? Então a gente pode ver aqui o setor primário, secundário e terciário, tá bom? Lembre-se, primário, principalmente agricultura, secundário, as indústrias principalmente, terciário, comércio, até mesmo a educação, tá bom? Está no setor terciário. Olha como nós podemos ver que a população ela foi mudando ao longo dos anos. Nós temos aqui uma tabela e aqui nós temos um gráfico. Olha só, 1940, a população ela era considerada principalmente do setor primário, ou seja, da agricultura, até mesmo o Brasil ele era considerado um país agrário, né? Um país rural, e depois isso foi modificando, até que 2009 era somente 17% vivia-se no setor primário, secundário 22% e terciário 61%. Então, a mais da metade da população trabalha-se no setor terciário, tá bom? Olha só, nós saímos daí no caso de 19,8% em 1940 para 61%. Tá bom? E aqui nós temos um gráfico mostrando, olha só, 1940, né, como está mostrando na faixa aqui de 70%, já o setor terciário, né, que é esse verdinho na faixa de 20%, e nós estamos o que? Aumentando até que aproximadamente 1975, nós o que? Foi o jogo, se transformou. Daí, no caso, o país passou a ser um país do setor terciário, que é este verdinho, e daí, no caso, o país já não é mais considerado principalmente o setor primário. Apesar que o setor agrícola brasileiro, ele representa uma grande quantidade no PIB, né? Nós sabemos, nós escutamos muitos dos meios de comunicação, que por muitas vezes é o setor agrícola, né? O PIB agrícola, né? que nós plantamos, é o que salva o PIB em geral, né? Mais que os serviços, setor secundário e terciário, eles acabam caindo em uma determinada época do ano, o setor primário ele acaba salvando o PIB brasileiro. Por isso que ele é muito importante. Mesmo ele representando apenas 17%, ele é importantíssimo para o Brasil. Graças à Revolução Verde, que trouxe alguns benefícios para a agricultura brasileira. Bom, mas eu falei sobre o PEA, né, que é a População Economicamente Ativa, mas o que significa o PEA? O PEA, pessoal, é uma parcela da população que pode trabalhar no setor de produtivo. No Brasil, ele é entre 15 a 65 anos. Então, o PEA é a população economicamente ativa. Como eu falei no início da nossa aula, é aquela população que está disponível para o mercado de trabalho. Ajuda-se a você a se enriquecer e ajuda o Brasil também a se enriquecer a partir do pagamento dos nossos impostos.
E aqui também sobre estrutura econômica, né? É importante a gente falar, que também foi divulgado pelo IBGE em 2016, como que é a distribuição de renda mensal pelas famílias. Então, 46% da população brasileira, ele vive com uma renda de até R$ 1.356. 20% de 1.356 a 2034, 16% de 2034 a 3.339 e assim sucessivamente, até que 1% somente da população brasileira, que estão lá no topo, vivem de 13.560 a 33.900. Ou seja, 66% das famílias brasileiras ganham até 2034. Então, a gente vê, pessoal, neste caso aqui dessa pirâmide que está muito bem feita e muito bem dividida, que a maioria da população brasileira vive com pouco, com até 2034. E aqui nós vemos claramente a distribuição de renda, como ela é falha aqui no Brasil, né? Muitas pessoas, né, 66% da população brasileira ganha muito pouco e depois o restante ganham muito. Então, nós temos que ter aqui um maior equilíbrio na nossa pirâmide também sobre a distribuição de renda aqui no Brasil, né? E isso pode ser um tema de redação do vestibular, né? Os meios de distribuição de renda. Os programas sociais, eles ajudam, mas eles não resolvem este tipo de problema também. Para você resolver isso, o que nós temos que ter? Mais emprego para gerar mais renda, temos que ter uma melhor educação para as pessoas se aperfeiçoarem, para as pessoas estarem melhorando o seu trabalho, para elas estarem ganhando mais dinheiro ao longo do tempo. Não adianta nós investirmos muito também num determinado local, como por exemplo educação, e não ser valorizado também com isso. Por quê? A população acaba indo embora, acaba indo para outros países e lá que ela vai acabar se enriquecendo e é lá que ela vai estar pagando mais impostos e auxiliando a partir desses impostos na distribuição de renda aqui no Brasil, né? Então, por isso que nós temos que ter um maior equilíbrio na nossa distribuição de renda aqui no Brasil. Por quê? Muitos não têm nem o que comer ou vivem com muito poucos, com até R$ 2.034, e temos poucas pessoas ganhando muito, né? O que faz nós termos essa pirâmide, né? Aqui no caso aqui da renda brasileira muito desigual. E aqui nós temos o índice de Gini, né, daí no caso, né, por cada região brasileira, né. Então nós temos o índice de Gini do trabalho domiciliar per capita, daí no caso, né. Eu trouxe dados para vocês de 2012 até 2019. Então, o índice de Gini, ele é classificado de 0 a 1. Alguns livros pode aparecer de 0 a 100. Mas é a mesma coisa, tá, pessoal? Depende o autor do livro ou do vestibular, como vocês vão verem, ele classifica diferente. Então, o índice de Gini, ele foi criado pelo matemático italiano Conrado Gini. Ele serve para medir o grau, pessoal, de concentração de renda em determinado grupo. Então, esse grupo eu posso ser uma cidade, pode ser um bairro, pode ser um estado ou pode ser um país. Aqui eu trouxe, daí, no caso, de cada De cada estado brasileiro, né? Então, foi entendo o quê? A evolução do índice de Gini, né? Então, o valor, como eu falei para vocês, ele varia de 0 a 1 ou de 0 a 100. Então, depende do autor. Mas o que significa esse 0? O que significa esse 100 ou o que significa esse 0 e esse 1? O valor 0 ele representa a situação de igualdade. Então, quanto mais baixo o nosso índice de Gini, maior o que? Igualitário ele será. Quanto maior ele estiver próxima a 1 ou centro, ou 100, ele representa que detém toda a riqueza, ou seja, muitas pessoas retém toda a riqueza, né? Então é uma localidade muito desigual, né?
Então, para que ele serve o índice de Gini? Serve para medir a desigualdade sociais, principalmente, e a diferença entre pobres e ricos, ou seja, o socioeconômico. Sócio, o lado social, e econômico, lado da economia. Então, claramente a gente consegue ver aqui, olha só, nós temos o mais clarinho e o mais escuro. Então, o clarinho é que a renda está mais bem distribuída e o vermelho está mal distribuída. Então, a gente pode ver, pessoal, que a região norte e nordeste, olha só, mesmo com o passar dos anos, é a região mais desiguais na nossa distribuição de renda. Em comparação, nós temos o centro-oeste, a Santa Catarina principalmente, é uma região mais igualitária na sua distribuição de renda. Claro, isso, pessoal, é um dado do estado. Pode ser que uma cidade para outra seja muito mal distribuída. Pode ser que na mesma cidade eu tenha um centro, por exemplo, muito bem distribuído da renda e depois numa outra região da cidade está muito mal distribuída. Isso é um contexto geral que o índice de Gini ele traz para nós e nós temos que interpretar também o índice de Gini, tá? Então, os estados, por exemplo, que nós temos em 2019 com as piores distribuição de renda é aqui na região Nordeste como uma toda e também o Acre. A região mais bem distribuída, o índice de Gini, é o estado de Santa Catarina. Né? Nem o estado de São Paulo, que é o estado mais rico da nação brasileira, ele tem um índice de Gini mais igualitário. Tá bom? E aqui também eu trouxe para vocês a estrutura econômica, ou seja, a concentração de renda, né? Vou trazer para vocês. O Brasil tem a segunda maior concentração de renda entre os países, né? É feita a pesquisa de 180 países, né? Então, o Brasil, pessoal, ele só está na frente, o único país que está na frente do Brasil é o Catar. Né? O Catar está em 29%, o Brasil 28,3%. Olha só, até mesmo o Irã tem uma concentração de renda menos elevada do que o Brasil. Olha só a Rússia, Estados Unidos, Colômbia, Índia, Iraque, Líbano, Turquia, Egito, África do Sul tem uma distribuição melhor de renda do que o Brasil. Como eu mostrei para vocês no mapa ao lado, existe muitas pessoas ganhando muito e muitas pessoas também, pessoal, ganhando pouco, né? Então, pessoal, nós temos que melhorar isso, né? São poucas pessoas ganhando muito dinheiro e também nós temos muitas pessoas ganhando pouco dinheiro. Nós temos que distribuir melhor, né, esse modelo de concentração de renda e fazer, né, que o Brasil seja um país mais igualitário também. E aqui também eu trouxe para vocês a evolução do índice de Gini, rendimento domiciliar per capita, indicador que mede a desigualdade econômica, teve em 2020 maior queda registrada pelo IBGE. Mesmo então com a pandemia, nós tivemos uma leve melhorada, né? Da queda registrada sobre a evolução do índice de Gini, né? Mas o Brasil já foi muito pior, é só 0,540 em 2012 e em 2020 0,524. Pode aparecer muito poucos, né, desse aqui 540 para 524, mas é uma evolução grande para nós estarmos melhorando. O que houve para a gente ter essa grande melhora, pessoal? Foi o auxílio, né, que nós tivemos durante a pandemia, né, que pagou lá os seus 300, 400 reais para alguns milhões de brasileiros, né? Isso ajudou a diminuir o índice de Gini brasileiro, né? Então, houve uma evolução do índice de Gini, né? Lá, quando nós tivemos o auxílio emergencial do governo, que foi muito importante. Por isso que muitos pesquisadores, vários estudiosos, eles são a favor do Bolsa Família, daí no caso, né? Ou agora também com outro nome, né? Então, eles são a favor de
ampliar essa cobertura para algumas outras pessoas. Para a gente estar o quê? Melhorando, daí no caso, o nosso índice de Gini e melhorando também a distribuição de renda aqui no Brasil também, tá? Trouxe para vocês uma questão do vestibular também, que fala assim: é inegável atualmente que há uma dinâmica de desaceleração do crescimento da população brasileira. Mesmo que ela esteja crescendo, ela está crescendo num ritmo melhor. Entre as causas e consequências, respectivamente, desse processo, podemos citar: nós temos a alternativa A, B, C, D e E. Eu vou pausar o vídeo para vocês pausam o vídeo, né, perdão, e vocês resolvam esta questão também. Então, a resposta correta é a alternativa A, que fala inserção da mulher no mercado de trabalho e envelhecimento demográfico. Sim, a partir do momento que nós tivemos, né, um melhoramento, que as mulheres puderam ir até o mercado de trabalho, estão conquistando cada vez mais, até os dias atuais, o seu espaço no mercado de trabalho, mesmo havendo alguns preconceitos que isso é uma pena, as mulheres começaram a ter também menos filhos. Lógico, nós tivemos alguns outros pontos muito importantes, como também, né, o uso também de camisinha e alguns outros medicamentos também para, daí, no caso, que a mulher tivesse menos filhos, né? Hoje já existe um planejamento melhor familiar para se avaliar, né, quantos filhos que daí no caso o casal ele quer também. E com isso nós tivemos o quê? Um envelhecimento demográfico. Estamos tendo a cada ano, a cada década, um envelhecimento demográfico e cada vez mais as mulheres estão tendo menos filhos, né? Tínhamos algumas décadas atrás na faixa de 6, 7, 8 filhos por mulher, né, no caso, e hoje a média de 1,5, 1,9 de filhos por mulher, né? Por que a B não pode ser aumento da população rural? Não, pessoal, nós sabemos que nós não estamos tendo um envelhecimento da população rural. A aceleração da urbanização do Brasil, não. Esse processo o Brasil já passou lá na década de 70, 80, 90 e nos anos 2000. Retração da economia brasileira? Não, pessoal. Isso, falando sobre a retração da economia brasileira, isso não existe nada que indique assim, que é por causa da retração da economia brasileira que as mulheres estão tendo menos filhos. Difusão de políticas neomalthusianas e expansão da população ativa? Não, pessoal, também não tem nada a ver sobre, daí, no caso, a diminuição ou a desaceleração do crescimento da população brasileira, tá? Então, na próxima aula, nós vamos ver a unidade 17, que é o fluxos migratórios do Brasil. Vai ser uma aula mais curtinha, com os assuntos ainda mais simples também. Até a próxima aula, pessoal. Faça os exercícios da apostila de vocês. Veja e reveja quantas essas aulas elas forem necessárias. Faça também os testes que estão lá no Classroom. Em caso de dúvida, entre em contato comigo pelas redes sociais. Abraço, até mais. Tchau, pessoal.